A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. É sempre um prazer poder estar com os nossos telespectadores e cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e nesta noite nós vamos estar falando de negócios. Sim, nós vamos estar falando um pouquinho de negócios. Mas que negócios? Finanças? Investimentos? Sim, vamos estar falando de investimentos. Investimentos naquilo que realmente vale a pena. Eu quero convidar você que está nos assistindo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, e vamos ler o versículo 3 por enquanto. Depois nós vamos estar comentando um pouco, trocando uma ideia a respeito do que nos diz o versículo 3 do capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Diz a palavra do Senhor: Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Negócio. O contexto desta passagem, ela nos diz que o rei Acabe, ele queria comprar a vinha de um homem chamado Nabote, um jezreelita. E ele oferece, como poderíamos dizer nos dias atuais, algo da China, né? Dos deuses. Uma proposta maravilhosa. Ele oferece a ele uma vinha muito maior, muito melhor, muito mais espaçosa. E dá ainda a possibilidade a Nabote de querer em dinheiro, ou seja, em espécie, ou realmente uma outra vinha bem melhor do que a que ele tinha próximo à propriedade, ou seja, aos muros da casa de Acabe, rei de Israel, na localidade de Samaria. Mas a resposta de Nabote foi: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Queridos, quando nós falamos de heranças, nós falamos de algo que tem uma série de regras, né? Uma série de questões legais que envolvem uma herança, né? E o que nós queremos trazer hoje para a nossa meditação é justamente uma herança que nós não devemos de maneira nenhuma negociar. Talvez possamos pensar, Nabote foi um tanto quanto imprudente por ter negado um pedido do rei. Nabote foi alguém que não quis prosperar porque não negociou uma vinha, um espaço por algo muito maior ou nas condições que ele quisesse. Mas Nabote estava aqui preservando algo muito importante, que era a herança dos seus pais. Queridos, a palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 19, versículo 30, Neste versículo nós encontramos Jesus dizendo, está consumado, logo após darem vinagre a Jesus.
Jesus disse que estava consumado o que ele veio fazer no seu ministério terreno, que foi nos propiciar a condição da salvação, através do seu sacrifício vicário e de crermos nele. E ele disse, está consumado, está franqueado a todo aquele que de verdade se tornar um filho e uma filha de Deus. A maior herança que um ser humano pode ter, que é a sua salvação. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Herança, salvação. É claro que a herança é um direito, é uma questão legal, é lícita a todo aquele, ao cônjuge, aos filhos, netos e daí por diante, como já disse. Há várias regras que envolvem esse assunto, mas nós não vamos entrar nisso. Nós queremos falar justamente de coisas que não são negociáveis. A nossa salvação não pode ser negociada de maneira nenhuma. E há muitos Acabes se aproximando da minha vida, da sua família, para tentar negociar aquilo que Deus nos deu como uma herança eterna, que é a nossa salvação. Estamos trilhando este caminho. E a cada dia nós devemos reafirmar em nosso coração que não negociamos a nossa salvação. Que não podemos negociar, não por medo ou por barganha, mas não podemos negociar porque faz parte da nossa real morada, que é um dia estarmos na glória com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, porque ainda perseguia cristãos, mas ao se encontrar com Jesus, tudo mudou. Ele entendeu que existia uma herança da qual ele não poderia abrir mão. A herança de estar na presença do Senhor. Davi, ao escrever o Salmo 51, ele cita literalmente, Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. Porque salvação, queridos irmãos, não é castração. Salvação não é ter uma vida fora dos padrões normais de um cidadão, de uma cidadã, de um chefe de família, de um filho, de um avô, de uma avó, que tem o desejo de ser feliz. Salvação é a alegria de saber que não acaba aqui. Salvação é a alegria de saber que Deus tem preparado um lugar maravilhoso, e a Bíblia nos diz que o próprio Jesus declara isso. Eis que vou vos preparar lugar. E Jesus foi preparar esse lugar. E aqui para nós, esse lugar está prontinho para o dia do Senhor. Mas até lá, nós precisamos manter a nossa salvação. Nós precisamos a cada dia nos tornar salvos. Eu não digo nem mais salvos, porque não existe um patamar de salvação, tipo assim, eu tenho que me tornar mais salvo. Nós temos que nos tornar mais santificados. Ou seja, deixarmos de ser simplesmente santo por sermos salvos pela misericórdia de Deus através de Jesus e buscar sim a santificação, que é uma vida voltada para a vontade do Senhor. Aí sim, isso deve ser progressivo em cada, não dia, mas instantes da nossa vida. Segundo, fração de segundos, milésimos de segundos em nossas vidas, nós devemos estar sempre focados na nossa salvação. Porque isso é o que deve nos dar realmente esperança. Claro, não estou dizendo que devemos deixar de vivermos aqui todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Porque para isso, Ele nos tem mantido aqui e Ele quer que sejamos felizes. Quer que façamos essa trajetória rumo a galgar, a completar a nossa salvação como uma herança maravilhosa do Senhor. E Nabote, ele sabia muito bem da importância de não negociar uma herança que vinha desde os seus pais. Bens materiais, eles hoje existem, amanhã pode não. Outros vão durar tempos e tempos, mas vão ficar obsoletos, porque daqui a pouco aparece dentro de uma tecnologia que estamos vivendo, né, coisas novas,
Mas a salvação, ela nunca fica velha, porque ela se renova a cada dia na nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja me perguntando, mas pastor, como posso fazer isso? Como posso viver a minha salvação a cada dia? Porque parece que, como o Senhor mesmo disse, é castrativo. É algo, às vezes, que nos impede de fazer algumas coisas que desejamos fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido irmão, querida irmã. Tem alguma coisa que Deus tem nos impedido de fazer ou de viver? Tem alguma coisa que nos traga bem, que nos dê um final feliz, que faça as pessoas à nossa volta felizes, que Deus tenha dito não para nós? Deus tem preparado para o seu povo, desde muito tempo atrás, a nossa salvação. Veio através do seu Filho Jesus Cristo, que era a promessa, lá desde o princípio, quando o homem cai na presença de Deus, quando o homem peca contra Deus, quando o homem se esconde de Deus, quando o homem acha que podia se esconder de Deus e tenta se desculpar por conta do que estava acontecendo. Foi a mulher que tu me destes, e de lá para cá o Senhor vem conduzindo, e aí nasceu a igreja do Senhor. Igreja que vem ao longo destes anos, quando eu falo de igreja, eu falo da igreja do Senhor, trazendo uma realidade de vida para nós. Perder a alegria da salvação é perder o interesse pelo maior bem que um ser humano pode ter. Porque, querido, não se iluda. Tudo que você tem hoje, que pode ser até material, pode ser até um bem material, não se iluda. Tudo começou no mundo espiritual. Tudo começou na vontade de Deus, no desejo de Deus de te abençoar. E às vezes nós nos encontramos em situações difíceis. Às vezes vemos situações complicadas à nossa frente e achamos que é o fim, que Deus se esqueceu de nós, que não é bem por ali, porque nós queremos trilhar um caminho que nós mesmos vamos determinar para a nossa vida, quando na realidade o melhor caminho é do Senhor, mesmo que pareça que Ele está contrariando as bem-aventuranças para nossas vidas. Claro que não. A Bíblia nos diz que quando nós somos pacificadores, nós somos bem-aventurados porque nós somos chamados filhos de Deus. E paz tem sido uma coisa que tem fugido muito e tirado a salvação de muitos, feito com que nós venhamos a negociar esta grande herança que Deus tem nos dado. Por isso, eu tenho a certeza de que nesta noite nós temos um momento de reflexão. Quando eu digo um momento, eu não estou falando de um momento trabalhando em cima de uma cronologia, não. De um tempo, não. Quando eu digo que nós temos um momento, é um momento constante na presença de Deus. Pensar sempre na nossa salvação. A nossa salvação deve ser o nosso objetivo. O meu, o seu, de qualquer ser humano. Porque a nossa salvação, ela foi adquirida por um alto preço. Mas não é o alto preço do sofrimento, da afronta, mas é o alto preço do amor. Do amor de João 19,30, como dissemos aqui. Eu vou até abrir João 19,30. Ele diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, estava consumado porque haviam dado vinagre a Jesus quando ele teve sede. E uma coisa muito, mas muito interessante é que ali estava trazido de uma forma pública a maldade que estava imperando no coração do ser humano. Deram vinagre a Jesus. E Jesus disse, está consumado. Estou completando tudo aquilo que o Pai me confiou e eu, de bom grado, de amor, de dedicação,
vim fazê-lo. Sair da posição não de deixar de ser Deus, porque Jesus é Deus, mas sair da posição para ser servo, para ser escravo, para ser condenado por amor de tal maneira do Pai. E ali ele diz, agora está completado. Porque é por esses que zombam, por esses que se esquecem, por esses que não dão importância, que eu estou morrendo também. Mas eu estou morrendo para vencer, porque ele ressuscitou como havia prometido. Porque Jesus não perdeu para a morte. A morte não venceu. Mais uma vez ficou constatado de que ele é a vida. E essa vida ele tem nos dado, através da salvação. Uma vida, irmãos, que às vezes você tem ansiado a viver, ainda aqui nesta terra, e tem tido algumas dificuldades de levar isso a efeito. Mas eu só quero te dizer uma coisa, existe um caminho, e este caminho é Jesus. Por quê? Porque esse caminho ele é verdadeiro. Jesus mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele deu a vida por nós, venceu a morte. E por que agora nós vamos negociar esta tão maravilhosa e grandiosa herança? Por que agora nós vamos perder a oportunidade de sermos ricos na nossa pátria amada que é os céus? Porque é para lá que nós vamos. Nós não somos cidadãos desta terra, estamos aqui sim, mas não temos nada a ver com o mundanismo, e sim com o mundo para salvá-los através da pregação do Evangelho. Através da nossa vida, através do nosso testemunho, e o maior testemunho é o que, como já dissemos, Davi deixou. Não me deixe, não me permita, não me concedas perder a alegria da salvação. Seja alegre, porque o Senhor Jesus, ele com eficácia incrível, tremenda, ele nos garante a salvação através de crermos nele. Herança é para filhos. Sejamos filhos de Deus. Venhamos galgar a cada dia, a cada instante, os passos que o Senhor tem trilhado e nos deixado para trilhar após Ele. Sabe por quê? Porque na realidade, queridos, nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele nos ama. Às vezes nos sentimos abandonados, sozinhos, nas nossas lutas. Às vezes dizemos, hoje está difícil, né? Tem até, não sei se é uma canção ou uma frase, agora eu confesso para vocês que eu não sei bem, não me vem à mente, mas eu sei que tem algo que diz assim, para o mundo que eu quero descer, né? Tem pessoas que já estão cansadas, saturadas, pedindo para descer, para sair. Mas uma coisa eu digo para você, nesta viagem, nós só vamos descer quando o Senhor assim determinar. Mas nós não vamos descer para descer, nós vamos descer para subir para a promessa do Senhor. Então lute pela sua salvação, continue entendendo que nós somos falhos, que somos seres humanos e podemos cometer erros. Mas se nós tivermos em nossa mente a consciência de que erramos, certamente o Senhor nos dará a alegria da salvação. Sabe por quê? Não porque Ele quer que nós fiquemos nos humilhando diante dEle, no sentido de nos diminuirmos, mas nos humilharmos no sentido de temer a Deus. Temer perder a comunhão com Ele,
temer perder este relacionamento com Ele que ao longo das nossas vidas nos foi comunicado. É como disse no início, e agora já encerrando, havia a promessa da vinda de um Salvador. Ele veio. A igreja do Senhor continua pregando o Evangelho. Homens que vieram antes de nós, nos ensinaram o caminho, nos municiaram da palavra, nos deram a oportunidade de exercício pleno daquilo que vai nos dar uma vida eterna na presença do Senhor. Por isso, eu digo para você, não negocie com nenhum reino desta terra a herança que Deus te deu. A herança que o Senhor conquistou através do seu Filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos viver a alegria de uma vida na presença do Senhor. Que Jesus os abençoe. Que esta noite seja uma noite de agradecimento e de entendimento também. Volto a dizer, somos falhos, mas Ele não falha. E quando nos arrependemos e buscamos no Senhor, certamente nos será reavivado a alegria da salvação. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo alerta que o Senhor tem nos dado acerca de não negociarmos, Pai, a suprema herança que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por se importar conosco. Muito obrigado, Senhor, por estar neste momento indo de encontro à necessidade deste irmão, desta irmã, que nos ouve e nos assiste neste momento. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado deles e dado a cada um deles a alegria da salvação. Não nos permita, Senhor, retroceder nesta caminhada, porque sabemos que é a caminhada que o Senhor, através do seu Filho, que com tanto amor aceitou, não um desafio, mas aceitou um propósito de nos dar de volta a alegria de estarmos em comunhão contigo. E desta vez, Pai, de forma eterna. Por quê, Senhor? Não vai terminar aqui. Porque é o que deseja o seu coração e, com certeza, o de todos aqueles que temem o Senhor e acreditam na Tua palavra. Que tenhamos paz em Ti e alegria da salvação. Que Jesus os abençoe. E até o próximo programa, Momentos com Deus.